Fala galerinha pensante, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia, aqui é Casa de Pensamentos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mão esquerda da escuridão. Então hoje vamos tratar sobre o livro A Mão Esquerda da Escuridão. Foi escrito pela Ursula K. Le Guin e lançado aqui no Brasil em 2014 pela editora Aleph. Esse livro foi possivelmente o primeiro livro de ficção científica que eu já li e entrou para minha lista de livros favoritos de todo o universo, porque, sério, esse livro é muito bom, gente. Ele vai contar pra gente a história do Genly Ai. Ele é um ser humano da Terra mesmo, que ele trabalha como um emissário de uma confederação, talvez. Acho que pode-se dizer que o Genly trabalha para uma confederação intergaláctica chamada Ecumen, e ele foi enviado para um planeta chamado Getten, que também é conhecido como Inverno, para convencer os governantes daquele planeta a se tornarem membros dessa confederação. Então é como se fosse uma ONU mesmo, com a vantagem de se estabelecer rotas comerciais com outros planetas. E a gente começa aqui o livro com o Genly no país Karhide, e ele tá há 2 anos ali tentando uma audiência com o rei de Karhide. Quem tá ajudando o Genly nessa história é o primeiro-ministro, chamado Straven, e não tá dando muito certo. Até porque Getten é completamente diferente de tudo que o Genly já viu. Antes de continuar a contar um pouquinho sobre a história, eu preciso explicar um pouco sobre como funciona, lá Getten. Getten é um planeta completamente diferente de tudo com o que o Genly já teve contato. E ele é um planeta muito remoto, ele tá muito longe no espaço. O planeta mais próximo deles fica a 17 anos-luz de viagem. Então, eles são muito fechadinhos no seu próprio mundo, tanto que quando o Genly entra na história, eles não acreditam nele. Eles não acham que exista algo fora da realidade deles, O espaço sideral para eles é só vazio. A sociedade, ela é organizada de uma forma deveras estranha. É algo bastante parecido com uma monarquia parlamentarista, só que não é exatamente assim, porque não tem um parlamento, mas tem um primeiro-ministro. E eles têm uma espécie de código social que eles chamam de... Schiffgretor. Eu vou deixar escrito aqui embaixo, porque eu não sei falar essa palavra. Mas esse Schiffgretor, ele é como se fosse um código social, como se fossem os nossos pactos sociais que a gente tem aqui, só que eles são algo muito mais sórdidos e sutis. Pra quem é de fora, é muito fácil você ofender o Schiffgretor de um Getteniano, e isso é uma ofensa terrível. A sociedade deles é construída com base nisso, é o orgulho da pessoa, é um indicativo de posição social. O mais diferente disso tudo é a população, porque o indivíduo getteniano é hermafrodita, de uma forma meio andrógina. Eles não têm definidos os órgãos sexuais, então eles não têm gênero imposto sobre eles. Eles são indivíduos e eles só assumem um gênero masculino ou feminino na época do cio, como se fosse o cio, que é o período sexual deles. Qualquer indivíduo pode engravidar, então não existe essa divisão de homem e mulher. E isso é o que mais causa dificuldade para o Genly entender e para ele lidar com isso. Porque ele é um homem heterossexual, terráqueo, criado com todo o peso social que vem em cima disso, tá ligado? E eu acho que é aqui que a Ursula supera tudo que eu já tive contato na minha vida.
Então a gente tá aqui em Karhide e o Gimli tá tentando uma audiência com o rei através do auxílio do Straven, que é o primeiro-ministro. Só que logo no comecinho do livro, o Straven é acusado de traição e ele é banido de Karhide. Ele perde toda a credibilidade e, por consequência, ele acaba levando a credibilidade do Gimli junto. Né? O Gimli não é expulso, ele não é banido, nem exilado de nada, só que não cabe mais a presença dele ali, então ele vai embora e ele vai para o país vizinho, que também é rival de Karhide, que é Urgoren, e lá a sociedade ela é um pouco diferente. Ainda existe a questão do Shifgretor, o método de governo é diferente, e eles são uma sociedade muito mais prática, tanto que eles recebem o Gimli de braços abertos, com toda a pompa e todo o luxo, e ele acaba se encantando, e ele acha que ele finalmente vai ter a chance de cumprir com a missão dele ali, né? Até que o Straven aparece, dá um aviso pra ele e fala, meu, vai dar ruim, sabe? Não confie em ninguém, ninguém aqui é digno de confiança, vai embora, tenta conversar em Karhide de novo. Só que o Gimli não confia no Straven mais, porque ele se sentiu traído, e ele ignora esse aviso. E aí ele se ferra, tá? Acontece muita coisa ao mesmo tempo, e isso às vezes acaba confundindo a gente, só que no fim da história, você vê que tudo fez sentido, o que aconteceu. E esse livro, ele me surpreendeu muito. Apesar de eu ter tido alguns problemas com ele por causa da condução da narrativa, a Úrsula, ela acaba mudando o ponto de vista de quem narra algumas vezes, só que ela não avisa isso, então fica meio difícil de acompanhar, né, nas primeiras vezes, depois a gente se acostuma. E me faltou, e eu senti muita falta de um glossário, porque tem termos ali que ela usa, que são termos de Gethen mesmo, eles não têm uma tradução. Fica um pouco difícil de acompanhar por isso, mas isso não atrapalha, de fato, a leitura. O livro ele é escrito numa linguagem muito simples, tá? Ela é muito fácil de ler, apesar das palavras em Getheniano, que são um pouco difíceis de entender. A leitura é de fácil compreensão, tá? Não fica pesado, não é uma narrativa maçante. Chega uma hora do livro que você não consegue largar de modo nenhum. E a conclusão do livro é uma das coisas mais profundas e incríveis. A Úrsula terminou esse livro de uma forma, assim, sensacional e... Nossa, o jeito que ela conduziu o crescimento do Gimli dentro daquele planeta é genial, gente. É genial. Porque a gente começa com o Gimli completamente arrogante, sabe? Inevitavelmente trazendo com ele as bagagens que ele tem da cultura do ser humano, né? Apesar da gente ter na Terra uma gama de culturas infinitas e cada uma diferente da outra, nós temos certos contratos sociais, certos pactos sociais que são de comum acordo basicamente para a raça inteira, né? Especialmente para países ocidentais, que são bastante eurocêntricos e tudo mais. Então a gente tem como se fosse uma unidade humana. O Getheniano, ele é completamente diferente disso. Nada do que vale pra gente vale pra eles. Só que o Gimli não leva isso em consideração nos primeiros momentos, né? Ele lida com as coisas de uma forma extremamente arrogante, né? Como se a sociedade getheniana fosse menos do que a sociedade terráquea por conta dessas diferenças. E ele vai aprendendo muito, ele se ferra muito até conseguir aprender a conviver com essas diferenças. E o que mais incomoda para ele é essa questão de não haver distinção de gênero. E é por isso que eu falo que é aqui que a Úrsula acerta em cheio. Porque a Úrsula desenvolveu um universo incrível e através desse universo ela questiona
ao mesmo tempo que faz a gente refletir sobre a ordem de funcionamento do mundo, as relações de poder que existem entre homens e mulheres devido à discriminação de gênero. Ela escancara de uma forma sensacional como o machismo funciona e como a misoginia age dentro da sociedade, mesmo que de forma sutil, porque o Gimli, ele é homem, cis e heterossexual, e tudo que tem a ver com feminilidade, tudo que possa representar o estereótipo de feminilidade, irrita ele. Ver pessoas de poder, né, como o primeiro-ministro, por exemplo, o Straven, vendo a forma que às vezes o Straven assume de uma personalidade mais feminina e trejeitos assim, irrita ele. E ele sempre associa a feminilidade à subjeição, à submissão. Outra coisa que ela aponta muito aqui é essa questão do Cameron, que é o período sexual dos Getenianos, que também está intrinsecamente ligado à questão de gênero aqui da Terra, porque os Getenianos questionam muito como deve ser uma espécie que está sempre sexualmente ativa e como isso atrapalha no nosso julgamento das pessoas, né? E essa observação, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas essa observação é incrivelmente certeira. Então esse livro é sensacional, ele é uma das melhores coisas que me aconteceu na vida. Eu recomendo muito, 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 muito a leitura. Mesmo que você não goste de ficção científica, o que tem aqui é muito mais do que isso. Pela essa água de Jesus, leiam esse livro. Então é isso, galerinha! Se vocês curtiram, cliquem no joinha aqui embaixo, que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Comentem o que vocês acharam. Se inscrevam no canal para receber mais conteúdo como esse toda semana. E é isso, um beijo e até a próxima!